Bom dia, meu amigo, minha amiga. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre o amor. E na aula anterior nós falamos sobre o amor apetite ou amor porneia, que é aquele amor que é o amor inicial, né? Quando você normalmente está sozinho, você passou por um longo período aí de solidão, você almeja muito uma pessoa para você poder estar junto, para você alguém que possa te tirar daquele momento de solidão. Então, é um amor muito mais pautado na sua necessidade, na sua carência, do que realmente visando o outro. É um amor, como nós exemplificamos na aula passada, é como se fosse um amor de um bebê pela mãe, né? Um bebê recém-nascido, ele está com fome, ou ele está sujo, ele precisa de alguma forma do outro, e ele tenta extrair do outro o máximo que ele puder, sem realmente ter um foco dele naquela pessoa com quem ele está se relacionando, né? O foco do amor porneia é muito mais nele do que no outro, nas suas necessidades do que no outro. O amor que a gente vai ver hoje, que é a paixão, ele é uma extensão do amor porneia. Ele adiciona ao amor porneia a dimensão emotiva, né? E é bem interessante, assim, eu e Márcia, nós nos surpreendemos às vezes, né, quando a gente vai aconselhar casais, e normalmente quando as pessoas nos procuram é porque a situação já está insustentável, está bem crítica, né? Dificilmente alguém nos procura num bom momento, né? Normalmente quando vem até nós é porque a situação já está crítica. E o que acontece, né? Normalmente quando essas pessoas vêm até nós, elas vêm trazendo suas dificuldades, suas queixas, falando das suas incompatibilidades, tentando nos convencer, ou normalmente que o outro é o monstro, né? O outro é o culpado, ou que de repente ela é a certa e o outro realmente é que tentar nos convencer de que o outro é o problema da história, né? E a gente sempre fica vendo, assim, quando a gente tenta analisar de fora, né, o que está acontecendo para tentar ajudar, a primeira coisa que sempre me vem à cabeça é como é que pode eles terem chegado até esse ponto, né? Porque normalmente todo namoro, toda relação, ela começa naquela fase inicial da porneia, de você estar se conhecendo, de você estar se descobrindo, e normalmente passa por esse momento da paixão. A paixão, eu vou dividir a paixão em dois momentos, em duas coisas. A paixão amorosa, que eu acredito que é a que todo mundo passa assim, numa relação, que também é associada com paixão louca ou loucura, né? E depois, numa fase mais madura, você vai viver uma paixão mais equilibrada, tá? Então, nesse primeiro momento, eu vou tratar apenas da primeira parte, que é essa paixão um pouco mais louca, né? Que é aquela paixão que algumas pessoas dizem que ela dura de 6 meses a 2 anos. É uma fase temporária de amadurecimento, né? Se a gente diz, por exemplo, se associa a paixão, o amor porneia, o amor apetite, como sendo a infância, a gente pode dizer também que esse amor da paixão, ele é a adolescência do relacionamento, vamos dizer assim, né? Os antigos, eles consideravam essa paixão como a fonte de todos os males, a perda da razão, a desordem da sociedade, a debilidade mental. E é interessante que você observa principalmente nas músicas, e até muito em filmes também, você vê quando o assunto paixão ele é tratado de uma forma muito arrebatadora, de uma forma maravilhosa, praticamente é o desejo de muitos, né? Muitas pessoas, inclusive já adultas, têm a paixão como seu objetivo de vida, né? Mas no passado as pessoas viam isso como um grande problema, né? A perda da racionalidade, né? Nesse tempo da paixão é muito comum vocês usar expressões como eu sou louco por você, você é tudo para mim.
é tudo muito exagerado, né? É muita responsabilidade, às vezes, que você joga sobre o outro, né? E uma coisa interessante também, que duas coisas que estão muito associadas à paixão, a esse tempo da paixão, uma delas é a questão da posse, né? E o outro é o do reconhecimento. São duas coisas que normalmente a pessoa que está apaixonada, ela tá em busca, né? Da posse no sentido de você estar escolhendo alguém, de você ser importante na vida de alguém, né? De você se sentir pertencente a alguém e de você ser único na vida de uma pessoa, né? É algo que eu diria que é até bastante relevante, né? Eu não julgo isso como uma coisa ruim, não. Eu sempre desejei para os meus filhos que eles vivessem uma paixão, que eles tivessem essa experiência na vida deles de conhecer alguém, de se apaixonar e de preferência, né, que essa paixão se transforme passe por essa fase, entre numa fase mais amadurecida, que leve ao casamento. Mas eu não sou contra a paixão, só que ela realmente é uma fase muito perigosa, né? Principalmente se você for uma pessoa de baixa autoestima, porque essa baixa autoestima normalmente vai te trazer, vai confundir essa fase assim do amadurecimento, da busca, né, do pertencimento, normalmente a duas coisas, ao ciúme, né, e realmente assim uma confusão do amor com o fortalecimento da tua baixa autoestima. Então é algo assim bastante perigoso, porque se você der o azar de se relacionar com uma pessoa manipuladora, uma pessoa de má índole, a chance de ela te explorar ou de ela te fazer entrar numa relação de dominador-dominado é bastante provável, justamente por conta dessa baixa racionalidade, que é esse tempo da paixão, né? Eu tenho dois filhos, né, que estão namorando. Um está no início do namoro, o outro já está, a minha filha já está numa fase mais avançada, mas já conhecendo um pouquinho desse problema que às vezes a paixão traz na vida do outro, numa fase tão importante como o namoro, que é uma fase que você precisa realmente conhecer o outro ao máximo para evitar surpresas desagradáveis numa fase posterior, né? Então, assim, eu e Márcia usamos assim muito o método de fazer perguntas difíceis, né? A gente sempre que percebe que alguma coisa está saindo um pouco fora do controle, a gente tenta fazer perguntas difíceis para eles, para que obriguem eles a pensar e tentar enxergar, sair um pouco do sonho e voltar um pouco para a realidade, para que eles não se percam, né? Que mais que a gente pode falar, né? Como eu falei para vocês, o Jean-Yves Leloup, ele nos afirma assim, de uma forma muito interessante que nessa fase a gente pode ser facilmente enredado por palavras afáveis e um sorriso que parece confirmar que nos ama. Tá? Eu conheço pessoas, eu lido mais com homens do que mulheres, né, mas acredito que isso aconteça em ambos os lados, né? Mas eu conheço pessoas que são ficcionadas pela conquista, né? Elas não são ficcionadas por se doarem ou por amar pessoas, mas pessoas que são ficcionadas pelo sentimento, pelo desejo de conquistar o outro. E depois que consegue obter aquilo que ela quer, normalmente ela se desfaz da pessoa, né? Então, eu recomendo que, se você está vivendo essa fase da paixão, principalmente se você é jovem, tome muito cuidado para você não entrar numa canoa furada, né? E eu queria gastar um pouco de tempo também falando da parte boa da paixão, né? E aí eu vou ler um texto do Jean-Yves Leloup que ele fala o seguinte: alguns experimentam um ardente prazer em se entregarem um ao outro, em um movimento de abandono, felizes por viverem uma vida menos monótona, cômoda e tranquila. Parecem experimentar uma vida de liberdade, mas que liberdade é essa que depende do outro para ser livre? Existem algumas prisões às quais estamos acorrentados no âmbito familiar, social e cultural, mas certamente a mais forte
é a escravidão dos nossos sentimentos e dos nossos sentidos. Aí ele faz uma pergunta: crescer não será sair de um relacionamento dominador-dominado? Isso inclui dar liberdade para o outro não ficar conosco, inclusive. Uma das coisas que eu acho assim, que mais mostram se o teu relacionamento ele é maduro ou não, é a liberdade que você tem nesse relacionamento, até mesmo a liberdade de não estar ali, né? Eu particularmente, eu converso muito isso com a Márcia, para mim é inadmissível, é incompreensível, talvez seja a forma mais fácil de expressar, estar dentro de uma relação onde eu tenho a impressão de que o outro não está feliz de estar comigo, ele não quer estar comigo, ou está comigo por obrigação. Eu não desejo isso para ninguém. E a Márcia, assim como eu também, tem total liberdade para fazer o que quer dentro do casamento. Porém, justamente pelo fato de eu amar, de amar a Márcia, dela me amar, a gente não usa essa liberdade para machucar o outro, pelo contrário, a gente usa a liberdade para abençoar o outro. E tudo que eu faço dentro de um casamento, e a Márcia faz também, não é porque eu sou obrigado, porque eu não tenho a liberdade de fazer coisas erradas, mas é porque eu sei que isso vai machucar, isso vai trazer um prejuízo muito grande para a nossa relação. Então, a liberdade é realmente um sentimento que deve estar sempre presente na tua relação. Exemplos de coisas que identificam se a tua paixão, se você já saiu dessa paixão louca e entrou numa paixão equilibrada. Amar o outro deveria proporcionar a felicidade de experimentar a força de um sentimento que nos arrebata e transporta. A gratidão ao outro por dar à sua vida um colorido e uma intensidade que ela não teria em você. É um sentimento de gratidão de estar perto do outro. Se consigo viver sem você, deixo de ter a necessidade de você para me sentir vivo. Sou eu mesmo com você e sem você, mas sou ainda mais eu próprio com você. Em vez da necessidade, experimento o desejo de estar com você. Sinto o desejo de você porque se trata de você. Em vez de estar perseguido por uma ideia louca, estou vivendo plena e conscientemente uma doce loucura. Já não é um combate entre minhas pulsões e minha razão, mas uma carinhosa guerrilha travada entre você e eu juntos. É possível amar apaixonadamente sem ficar alienado ao ser amado. Em vez de ser tomado pela paixão, trata-se de acolher a intensidade de um sentimento apaixonado, viver a força de um vínculo e ao mesmo tempo conservar a liberdade de viver e de pensar. Embora carregue seus perigos, é uma evolução do amor, e se vivenciada por duas pessoas maduras, poderá ser um tempo de compartilhar seus desejos e de acolhimento. Eu e Márcia, nós vivemos algo bastante interessante em relação a essa questão da paixão. Nós já vivemos, para muitos de vocês que conhecem a nossa história, nós vivemos uma crise muito intensa, mais ou menos assim, perto do 6º e do 7º ano de casamento. Nós tínhamos convicção naquela época que nós não nos amávamos mais. Paixão, nem pensar. Então, assim, uma coisa que nós vivemos que foi bastante interessante foi que quando nós começamos a lutar pelo nosso casamento, que nós resolvemos assim investir nas nossas vidas, a ponto assim de a gente ter mais cuidado com o que falar um com o outro, ser mais respeitoso no trato, ser mais carinhoso, resgatar uma série de coisas que a gente havia perdido na nossa vida. A gente começou de forma assim, inicialmente inconsciente, né, a sentir um desejo muito grande de estar perto do outro, sentir muito prazer em estar na companhia do outro. E foi muito legal ver assim, ver novamente assim essa paixão que estava adormecida reacender, só que numa fase madura e dentro de um casamento onde você tem muito mais formas de você poder expressar o teu amor de forma mais legal, assim, mais
como é que eu vou dizer? Seria redundante falar expressiva, mas é exatamente isso. De forma mais gostosa, de uma forma muito mais bacana, assim. Então, assim, foi muito gostoso viver isso na nossa vida, pô. Eu creio que hoje, mesmo já com 30 anos de casamento, eu não estaria sendo mentiroso nem falso com você se eu dissesse que, de verdade, eu ainda sou apaixonado pela minha mulher. Eu sinto falta da presença dela, sinto prazer quando ela está na minha presença. E, a minha vida é realmente assim muito melhor quando ela está perto. Então, assim, eu desejo de coração que você tenha uma experiência como a minha, de viver bem ao lado de alguém que você decidiu amar e que você seja muito feliz na tua relação aí com a tua esposa, se você for namorado, com o teu namorado, viva bem com esse momento, que é um momento precioso e que tem que ser realmente vivido bem. Tá bom? Um grande abraço para vocês. No próximo vídeo, se Deus quiser, nós vamos estar falando aqui sobre o terceiro momento aí do amor, que é o Eros. Tá bom? Um forte abraço para vocês e até a próxima. Fiquem com Deus.